E sobre toda a confusão na prova do Enem, eu converso aqui no estúdio com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. A gente viu aí os vestibulandos, né, pelo menos os que a gente ouviu aí, muito confiantes. De alguma maneira, você acha que quem teve problema no Enem não teve toda essa confiança na prova de domingo? Teve problema sim em termos psicológicos, porque se você vai fazer uma seleção, que é extremamente importante, vai definir aí os próximos anos da sua vida, e aí ficar preocupado, puxa, será que vai ser cancelado ou não? Será que minha prova valeu ou não valeu? Será que eu errei na colocação das respostas no cartão resposta lá do Enem ou não? É uma preocupação que o aluno não deveria ter nesse momento de fazer o vestibular da Federal e da UEL ou qualquer outro vestibular. Então, infelizmente, esse tipo de problema aconteceu e traz prejuízo psicológico, sim. A maioria não teve, a maioria não passou por essa situação porque não foi um número tão expressivo assim. Mas se está prejudicando alguns, esse problema não deveria acontecer. E no caso específico da Federal, como a gente viu na reportagem, 10% da prova está composto a partir do resultado do Enem, né? Portanto, vale alguma coisa, é importante, né? Porque se a prova foi fácil, como alguns alunos falaram, não, foi tranquilo, foi bem, eu me preparei bem, eu estava bem. Se isso aconteceu, muitos alunos ficam com a mesma nota. E aí o que define essa diferença de quem vai entrar na universidade ou não são detalhes insignificantes, às vezes, uma questãozinha só numa das disciplinas, numa das provas, ou a nota do Enem. Então, o Enem acaba pesando muito se as provas da Federal foram muito próximas, as notas dos alunos estão muito próximas, então pesa sim. Você viu aí, assim como todos os telespectadores, o reitor da universidade dizendo que acredita que o Enem deve ser melhorado no decorrer do período, foi o termo que ele usou. Você acredita nisso também? Eu acredito e deve amadurecer. Eu acho que o Enem é uma ideia muito boa, bem sacada, precisa amadurecer, precisa crescer e está no caminho para isso. Só que, infelizmente, esse tipo de problema que aconteceu esse ano não poderia ter acontecido. Erros na impressão da prova, erros na colocação das questões ou de colocação das respostas no cartão resposta, são coisas assim que são primárias, não pode acontecer de forma nenhuma. No ano passado nós tivemos já problema com questão de segurança, esse ano com questão da impressão das provas. O que está faltando? Está faltando gente para acompanhar o processo todo de confecção das provas e a chegada dessa prova na mão do aluno. Então, se nós tivermos mais pessoas e privilegiando a qualidade dessa prova e a qualidade da resolução da prova, então nós vamos melhorar pra caramba, vamos melhorar muito o Enem. Quer dizer, afetar a credibilidade é a pior coisa que pode existir num processo de seleção, né? Porque as universidades que estão ainda pensando, será que eu uso uma porcentagem maior do Enem ou não? Por exemplo, a Universidade Federal do Paraná usa 10%. Ela poderia usar integralmente, mas não vai usar por quê? Porque está com medo. Se ela usa integralmente a nota do Enem, ela pode ficar à mercê das notas do Enem e isso protelar a matrícula, deixar mais tarde a entrada desses alunos na universidade, ou seja, pode trazer uma série de problemas. Aí, por medo, a gente não usa totalmente a nota do Enem. Não deveria acontecer, a gente deveria caminhar ao contrário, mas não estamos caminhando justamente pela essa insegurança gerada nas universidades. Quer dizer, uma preocupação que existe, por exemplo, com a UTFPR, né? Os estudantes que estão concorrendo às vagas lá por meio do Enem exclusivamente, né? São muitas outras universidades no país todo. No país todo são 83 universidades que usam integralmente a nota do Enem. E é claro que essas universidades estão muito preocupadas, porque aí vão entrar processos na justiça de alunos que se sentiram prejudicados. Isso aí, quanto tempo leva um processo desse? O aluno entra ou não entra? Então traz um problema para a universidade que ela não precisava estar preocupada com isso. Tem que se preocupar mais com a qualidade dos professores e com o currículo de cada curso. Essa é a preocupação da universidade. Agora está preocupada com os alunos que estão entrando, com o processo de seleção, não deveria acontecer. Em relação ao conteúdo do Enem, Marcos, qual é a tua opinião? Bom, o Enem começou com uma sacada muito legal, que foi avaliar competência e habilidade. Então, avaliava a forma de raciocínio dos alunos e como eles utilizam as fórmulas, o conhecimento, que não era importante. Então, avaliava-se mais e avaliava-se melhor a qualidade de pensamento do aluno. Hoje, infelizmente, já voltou
a ser mais conteudista, estão mais preocupados em avaliar a quantidade de conteúdo retido por esse aluno do que a capacidade dele de avaliar esse conteúdo, de analisar o conteúdo, de criticar. Então, houve uma mudança no estilo da prova, que eu acho que foi uma perda. O Enem deveria voltar a privilegiar mais a capacidade de raciocínio do aluno. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Um prazer.